Ok, meninos. Então, o material para a nossa aula de hoje é a Bíblia, um lápis de cor e um caderno para anotação. O que a gente vai aprender hoje? A gente vai aprender sobre a Bíblia. O que é a Bíblia, como ela surgiu e as provas de que a Bíblia é verdadeira. E a gente vai aprender também sobre os livros da Bíblia. Quantos são eles, como eles são organizados e um resumo do conteúdo deles ali, mais ou menos para a gente ter uma noção. E depois a gente vai abrir para perguntas e respostas. Primeira parte que a gente vai aprender é sobre a Bíblia. O que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Eu tirei esse texto da Declaração Doutrinária da Convenção. Ela é o registro da revelação que Deus fez de si mesmo. Deus é o verdadeiro autor da Bíblia, mas ela foi escrita por homens, guiados pelo Espírito Santo. Ela fala para nós quem Deus é, o que Deus faz e o que Ele quer. A Bíblia ela não erra, inerrante, ela é infalível, não falha. Ela revela, o destino do mundo, o que vai acontecer no fim do mundo e o critério, o que Deus vai usar para julgar os homens no fim do mundo. Ela é a nossa única regra de fé e prática e ela deve ser interpretada à luz da pessoa de Jesus e dos ensinamentos dele. Ou seja, a Bíblia ela é a palavra de Deus na sua totalidade, ela é toda palavra de Deus. Ela foi escrita por homens, mas o verdadeiro autor que está por trás da Bíblia é Deus, através da inspiração. Ela não falha e ela é a nossa única regra de fé e prática. Vamos para o próximo slide. Como que a Bíblia surgiu? Bom, para a gente começar a falar de como a Bíblia surgiu, a gente precisa... Amor, pega minha Bíblia, por favor. Acabei esquecendo. Eu não sei onde ela tá. E você vai dar aula sem a Bíblia? Eu esqueci, mano. Tô na correria. Cabeção. Então, para a gente falar da Bíblia, a gente tem que falar primeiro sobre Deus. Deus, ele é transcendente, ou seja, Deus ele é um ser que ele está acima de tudo que a gente conhece, de tudo que a gente vê, de tudo que a gente... de toda a criação, entendeu? Então, ele é impossível de ser alcançado e de ser conhecido. Por ele ser transcendente, assim, por ele estar completamente fora da sua criação, ele precisa se revelar para a gente conhecer ele. E aqui alguns textos que a gente vai ver a respeito da transcendência de Deus é em Isaías 40, no versículo 22. Eu vou ler só 2 textos desses aqui, mas quando vocês quiserem ler com mais calma, vocês podem ver esses textos aí que vão estar falando da transcendência de Deus. Isaías 40, no verso 22, vai dizer que Deus se senta acima do círculo da terra e para ele as pessoas lá embaixo parecem gafanhotos. Ele estende os céus como uma cortina e faz com eles a sua tenda. Ou seja, ele está ali acima do mundo, acima da criação. E o outro texto que a gente vai ler é em Isaías 55, no verso 8 e 9, que vai falar para a gente assim, olha: meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além de seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Ou seja, os caminhos e os pensamentos de Deus, eles estão muito além do que a gente pode compreender. Então a gente vê que Deus ele está muito lá em cima do que a gente consegue alcançar, muito além do que a gente consegue alcançar. E aí, Deus, pela sua graça, pelo seu amor, ele escolhe se revelar.
Então esse Deus transcendente, ele passa a se tornar também imanente. Ele habita na sua criação, junto à sua criação, se revelando a essa criação e se relacionando com ela. E ele se revela de duas formas. A primeira é na sua própria criação. Ele se revela na natureza, na forma como a história se desenrola, no ser humano, quando a gente olha para a natureza, quando a gente olha como as coisas acontecem, como Deus está cuidando de todas as coisas, a gente consegue ver um pouco de Deus. O seu poder, a sua majestade, a sua perfeição. Essa é o que a gente chama de revelação geral. No Salmos 19 vai dizer que os céus proclamam a sua glória e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Né? Na criação a gente tem uma revelação de quem Deus é, do seu poder, que a gente olhar a complexidade do mundo, a gente consegue ver que não faz sentido isso ter surgido do nada. Precisa ter um maestro, um engenheiro ali que vai estar organizando tudo direitinho para o mundo funcionar. Então, Deus ele se revela na natureza. Só que a revelação de Deus na natureza, ela não é uma revelação que é suficiente para a salvação. Lá em Romanos 1, vai falar que os seus atributos se tornaram visíveis na criação, mas aí vai falar que as pessoas, mesmo conhecendo Deus dessa forma, elas escolheram adorar coisas semelhantes à criação ao invés do Criador. Então, esse tipo de revelação não leva ninguém à salvação. Você pode conhecer um pouco mais de Deus observando a natureza, a criação, mas isso não vai te salvar, isso não vai te levar para o céu, não vai te apresentar a Jesus Cristo. A segunda forma como Deus se revela é quando ele vem de propósito para falar com alguns homens. Como foi o que aconteceu com Moisés, que eu coloquei essa imagem aqui para a gente ver, que seria a sarça ardente, né? Que ele falou diretamente com Moisés, como ele falou com Abraão, com Samuel. E ele fez isso para demonstrar, com o objetivo, né? Para mostrar o quê? Quem ele é, o seu caráter, o que ele faz, suas obras e o que ele quer, né? O seu plano. Aqui eu tenho o texto de referência, né? Hebreus 1, 3, Hebreus 1, do 1 ao 3, né? Que vai falar que a palavra ela tinha sido falada por anjos, depois por patriarcas, por profetas e no fim por Jesus Cristo. Esse tipo de revelação é chamada revelação especial, porque Deus ele vai realmente de encontro para falar com as pessoas, para falar com quem ele quis falar, né? Então, o que acontece? A encarnação de Jesus, quando ele vai se revelando progressivamente, quando chega ao ponto que o próprio Deus, ele vem de encontro a nós, se tornando carne e habitando no meio de nós, é o auge dessa revelação. Então, a gente tem Deus falando com os profetas, Deus falando com os patriarcas, Deus falando com as pessoas e Deus encarnando, se fazendo um de nós para se revelar a nós e o seu plano de salvação. Então é assim que Deus se revela. E aí, como Deus ele se revelou para essas pessoas, para esses homens, ele também inspirou esses homens a escrever, registrar o que foi revelado. Ele colocou no coração deles a vontade de escrever, né, de relatar isso aí, e essas pessoas foram escrevendo. E como que funcionou essa questão aí dele inspirar? Bom, uma coisa que não aconteceu é Deus ditou. Lá na Bíblia aí, disse Deus, papapá, papapá, e ele fala e a pessoa escreve igual. Não foi ditado, mas também não foi escrito livremente ali pelos autores. Que ele coloca só o desejo e o cara se vira e escreve do jeito que ele quiser. Se fosse assim, seria falível, seria propícia a erros.
o que nós cremos é que cada autor da Bíblia, ele escreveu com o seu próprio estilo de escrita. Foram 40 autores num período de 1500 anos. E nesses 40 autores nós temos pessoas altamente inteligentes, filósofos da maior estirpe, que é o caso de Paulo, por exemplo, e temos também boiadeiro, tem profeta, mas tem também pescador, que é o caso de João. Então ali a gente tem autores de todo tipo de gente, pobre, rico, rei, trabalhador, erudito, pessoa comum, escrevendo ali a revelação de Deus, com o seu próprio estilo de escrita, mas inspirado, como se Deus soprasse as palavras para ele. E aí, sabendo disso, nós vemos que toda palavra da Escritura, ela é palavra de Deus. Por isso que é errado eu dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus, porque quando eu digo que a Bíblia contém a palavra de Deus, eu quero dizer que algumas partes da Bíblia não são palavras de Deus. Mas quando toda ela, de Gênesis a Apocalipse, é palavra de Deus. E aí, Deus também conduziu o processo para esses livros, além de serem escritos, serem reconhecidos. Como assim? Ele conduziu o seu povo a reconhecer e guardar esses registros, né? Esses livros. Então a gente tem ali os judeus reconhecendo os 39 livros do Antigo Testamento, que eles guardam até hoje como Tanakh, o nome do livro dos judeus, e os cristãos, os primeiros cristãos, reconheceram os 27 livros do Novo Testamento. Não foi um concílio que decidiu esses livros, não foi um papa que escolheu esses livros, mas foi o Senhor Deus inspirando as pessoas a reconhecerem. No caso do Novo Testamento, os textos eles rodavam entre as igrejas e eles eram aceitos em todas as igrejas ali como palavra de Deus, como realmente verdadeiros, né? E com o tempo eles foram sendo reconhecidos. Então, além de Deus se revelar, inspirar as pessoas a escrever o que ele revelou, reconhecer, ele também cuidou para que esses livros eles sejam preservados. Então, quando alguém te disser, por exemplo, a igreja adulterou a Bíblia em tal ano, não sei o que, isso é mentira. Nós temos os manuscritos originais e a Bíblia ela não foi alterada. Tipo assim, nem a Igreja Católica, nem os judeus, nem a Igreja Primitiva, nenhum deles alterou a Bíblia, porque hoje a gente tem acesso aos originais, a gente vai ver isso mais para frente a respeito das provas da infalibilidade da Bíblia. Então, para a gente concluir, como que surgiu a Bíblia, né? Ela não caiu do céu, ela aconteceu assim, Deus se revelou para as pessoas, inspirou, reconheceu e preservou a Escritura até ela chegar na nossa mão hoje. Então a gente pode dizer que, já que Deus fez tudo isso, então não existe um texto da palavra de Deus que não está na Escritura. Não existe um texto que está na Escritura, mas não deveria estar lá, e não existe um ensino da parte de Deus que não está na Escritura. Então, a gente consegue concluir isto. E aqui as provas da autenticidade da Bíblia, né? A própria Bíblia, ela testifica de si mesma. Essa é a primeira prova que a gente vai encontrar, a prova interna dela, que em 2 Timóteo 3,16 vai dizer que toda a Escritura é inspirada, divinamente inspirada e útil. Vai falar sobre a Bíblia ali, né? Vai falar também em João que as Escrituras testificam de Jesus Cristo
Então a Bíblia ela vai falar como ela mesma é palavra de Deus. Nós vemos nos textos dos profetas falando assim, assim diz o Senhor, né? Falando que essa palavra ela é de Deus. Mas assim, se eu for chegar num ateu, numa pessoa que não acredita, né? E eu falar que a Bíblia fala de si mesma e por isso ela é autêntica, o cara não vai acreditar. Então eu preciso provar também fora da Bíblia. Na região de Qumran, né, no Mar Morto, eles encontraram os manuscritos com o Antigo Testamento lá, bem preservado, o documento mais antigo do Novo Testamento, do Antigo Testamento. E quando eles compararam com o texto que a gente tem hoje, tem uma concordância de 98%. E as diferenças desses 2% que tem aí é só diferença gráfica, de um ponto, uma vírgula, alguma coisa assim. Entendeu? Então a gente vai ver que pelo menos o Antigo Testamento ali ele foi totalmente preservado. Inclusive a tradição judaica de cópia, né? Que naquela época, na época que a Bíblia foi escrita, não existia xerox. Então as pessoas elas tinham que copiar à mão. Aí, se a pessoa errasse uma letra, um ponto, ela tinha que jogar tudo fora. Então ali a tradição judaica preservava o Antigo Testamento. E o Novo Testamento? Como é que eu sei que ele é correto, igual está lá no original? Bom, o Novo Testamento foi o texto mais copiado no mundo. O Novo Testamento, você tem mais de 5.800 manuscritos antigos do Novo Testamento. Então a gente consegue pegar esses textos, colocar um do lado do outro ali e fazer um estudo para chegar o mais próximo possível do original. Então é completamente comparável e comprovável que o material que está na nossa mão, na nossa Bíblia, ele é o que o João mesmo escreveu, o que o Mateus mesmo escreveu, o que o Paulo mesmo escreveu. Um outro exemplo também é a pedra moabita, que ela vai comprovar, por exemplo, a história lá de 2 Reis, que vai falar lá de uma guerra que Israel perdeu para Moabe, mas vai narrar do ponto de vista de Moabe, porque essa pedra era da terra de Moabe ali. Então vai falar, por exemplo, que o Deus de Moabe venceu o Deus de Israel. Obviamente que um Deus que não existe não vai vencer o Deus que existe, mas do ponto de vista dos moabitas, né, o Deus deles, o país deles venceu Israel. Então, para eles, o Deus deles venceu. Mas a gente sabe que não foi assim. Entre outras descobertas até arqueológicas. Eu vou estar mandando no grupo o link dessas descobertas, desse tudo que eu listei também, para a gente poder para vocês poderem estar conferindo aí, né, na íntegra. A prova que eu acho mais interessante da Bíblia é essa aqui. Parece só uma imagem, assim, né? Mas isso aí são as referências que existem nos textos bíblicos. Então, a gente vai ter um documento, né? Um conjunto de livros, né? Que a Bíblia ela não é um livro só, são 66. Escritos em 1500 anos, por 40 pessoas diferentes, né? Cada um de uma época diferente, de um contexto diferente, tendo mais de 63 mil referências de um livro citando o outro. Por exemplo, a gente tem Gênesis citando ali Mateus, que está citando Hebreus e outros livros assim, tudo se referenciando, profecias se cumprindo, né? Tudo ali apontando que esse texto ele é autêntico, né? Que esse texto ele realmente tem algo diferente nele aqui de um simples conto de fadas, de um livro comum. Bom, vamos lá. A gente vai falar sobre os livros da Bíblia, né? Como eu disse, a Bíblia ela tem origem no grego antigo, da palavra biblos. Só que quando a gente coloca biblos no grego no plural, vira Bíblia. Aí ela basicamente vai significar livros, mais de um livros.
E ela tem um total de 66 livros na Bíblia toda, na nossa Bíblia protestante, né? Na católica tem 73, mas a nossa tem 66. Tem 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Agora a gente vai abrir a nossa Bíblia na página do índice, é onde tem ali a relação de todos os livros da Bíblia. Fica bem no comecinho ali. Vocês conseguiram achar? Aí vocês vão ver aí que ela vai ter duas divisões, né? Zé, tá escrito índice dos livros, né? Isso. Aí tem lá Gênesis, Êxodo, Levítico, tal. Um monte, né? Aí a gente vai ver que nesse índice vai ter duas divisões. Antigo Testamento e Novo Testamento. Aí a gente vai ver, o Novo Testamento ele começa a partir da história de Jesus. Ele começa com a história de Jesus e vai para frente. O Antigo Testamento, né, ele vai ser a história do povo de Deus, esperando a vinda de Jesus. Então a gente tem essas primeiras divisões nos livros da Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Então, a gente vai fazer assim, né? Se você tiver com a sua Bíblia, dá para fazer. Se tiver com a Bíblia do seu pai, você não faz isso não. A gente vai... Eu tô com minha Bíblia. Esqueci, minha Bíblia tá no carro. Ah, tá. Não tem problema não. Você vai... Depois, quando você vê o vídeo no YouTube, aí você faz isso na sua, para ficar mais fácil de você entender os livros da Bíblia, que eu coloquei aqui para a gente marcar de cada cor as divisões. Então a gente vai começar a falar do Antigo Testamento. Aí a gente vai marcar da cor vermelha os 5 primeiros livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros eles são chamados de Pentateuco. Eles contam como Deus criou o mundo, como Deus separou o povo para ele, como ele resgatou esse povo e ele deu a sua lei para ele. Esses são chamados de Pentateuco. Por que Pentateuco? Eles são os 5 primeiros livros, eles são a lei. E eles são a base de todo o Antigo Testamento. Você vai encontrar todas as leis que os judeus cumpriam aí. E ele vai falar da história de como Deus criou o mundo, como Deus escolheu um povo, resgatou esse povo, né? Criou esse povo, resgatou esse povo e deu a sua lei para eles. Então, quando a gente lê o Pentateuco, a gente vai ver narrativas, né? Histórias como de Adão e Eva, a Arca de Noé. A gente vai ver leis que Deus mandou para aquele povo, para nós também, né? Algumas leis são para nós, outras são para eles, aí eram para aquele povo. Vai ver genealogias, salmos e outros tipos de texto também nesses 5 primeiros livros aí. Passando dos 5 primeiros livros, a gente vai ter 12 que são os livros históricos, que a gente vai colorir de azul escuro, marcar, né, de azul escuro. Os livros históricos, eles vão contar a história desse povo de Deus quando eles entraram na terra que Deus prometeu para eles. Vai contar do período que eles tinham juízes, do período que eles tinham reis. Vai falar dos erros que eles cometeram. Vai falar do tempo que eles estiveram exilados ali, né? Quando eles foram para o exílio e quando eles voltaram também, que Deus restaurou a terra deles. Então a gente vai ver, na maioria desses livros aí, narrativas, histórias, né? Então são os 12 livros que são depois do Pentateuco. A gente tem de Gênesis a Deuteronômio, o Pentateuco, e a gente tem Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª Reis, 2ª Reis, 1º Crônicas, 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther.
são os livros históricos, que contam a história do povo de Deus na Terra Prometida. E aí a gente marca de laranja os próximos 5 livros, que são os livros poéticos. Bom, a gente viu ali, nos primeiros 5 livros, que Deus criou um povo, né? Criou o mundo, criou um povo, resgatou um povo e levou esse povo para a Terra da Promessa. E aí a gente viu a história desse povo na Terra da Promessa. Aí o que a gente vai encontrar nesses livros que estão ali? A gente vai ver a cultura desse povo, as orações deles, os seus poemas, suas canções, a sua sabedoria. Tudo isso inspirado por Deus, que é palavra de Deus para a gente, que Deus inspirou ali para eles a também estarem registrando. E eu destaquei que eles são livros de bastante proveito no nosso dia a dia. Provérbios são sabedorias assim curtas que vão estar, que a gente vai usar, né, na nossa vida para tomar certas decisões, saber para qual caminho que a gente vai andar. Então a gente tem Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos, ou Cantares, né? Esses são os livros poéticos. Aí, passando os poéticos, a gente tem a categoria dos profetas. São os outros 17 livros ali que vão a partir de Cântico dos Cânticos. E esses livros aí dos profetas, eles são divididos em profetas maiores e profetas menores. Eu até coloquei aqui para a gente destacar com verde escuro os profetas maiores e os profetas menores com verde claros. Por que eles são chamados assim, profetas maiores e profetas menores? Eles são chamados simplesmente pelo tamanho do livro, porque o livro deles é maior. Isaías, por exemplo, tem 66 capítulos. Então, eles são maiores porque o livro é maior. Não quer dizer que a profecia deles é melhor ou que eles são maiores em estatura. Não, é porque o livro é maior, somente por isso. E os profetas, eles vão mostrar os avisos de Deus sobre a rebeldia do povo. E aí os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, que é de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E aí a gente tem mais 12 livros que são os profetas menores, que são uns livros pequenos. Alguns têm um capítulo só, outros têm 3. Que aí é Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses aí a gente marca com o verde claro. Beleza, meninos. Chegamos no Novo Testamento. Agora no Novo Testamento a gente vai marcar os 4 primeiros livros, que eles são os evangelhos. Marcos, Lucas, João. Isso. Os evangelhos, a gente marca eles de roxo aqui. Eles contam a história de Jesus, vão contar os ensinamentos de Jesus, como ele morreu e como ele ressuscitou. Basicamente, quando a gente pega para ler esses 4 livros, a gente vai estranhar e vai falar, ué, eu já li isso no outro. Porque é a mesma história. Jesus nascendo, ensinando, morrendo, ressuscitando. Só que ela é contada de pontos de vista diferentes. Então, muitas vezes você vai ter um relato, um milagre de Jesus, por exemplo, que está em Marcos, mas que não está em Mateus. Uma história que está em João, mas que não está em Lucas, e não está nos outros 3. Por isso é bom a gente ler os 4. E sem falar que cada um deles foi criado para um propósito, né? Um foi para falar para os judeus, outro para falar para os romanos, outro para os gregos, outro para mostrar Jesus como Deus, outro mostra Jesus como o servo sofredor. Cada um tem uma forma de mostrar a história de Jesus. Aí a gente marca da cor ciano, né? Cor azul claro, o livro de Atos.
Lembra que no Antigo Testamento tinha os livros históricos, que eram 12? A gente agora, no Novo Testamento, só tem um, que conta a história da igreja. Da mesma forma que os históricos do Antigo Testamento, eles contavam a história do povo de Deus na Terra Prometida, o histórico do Novo Testamento conta a história do povo de Deus, que é a igreja, depois de um cumprimento de uma promessa também, a ressurreição e ascensão de Cristo e a descida do Espírito Santo. Então, na maioria desse texto, a gente vai ver narrativa, a história sendo contada. Aí, a gente vai marcar de amarelo os próximos 13 livros, né? Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, até Filemon. Esses livros, eles são as epístolas paulinas, as cartas paulinas. Eles são cartas que o apóstolo Paulo escreveu para as igrejas ou para os líderes das igrejas. Mas como assim? Eu estou lendo uma carta que uma pessoa escreveu para outra. Isso não é invasão de privacidade, né? Mas mesmo ela tendo um destinatário, ela tendo uma pessoa que ia receber, essas cartas elas já foram escritas pensando que as igrejas iriam compartilhar. E elas têm ensinamentos, né, que todas as pessoas de todas as épocas... Aí a gente marca da cor rosa os próximos 8 livros, que vai começar em Hebreus e vai até o penúltimo da Bíblia, Judas. Esses são as epístolas gerais, né? Os outros eram as cartas de Paulo, né? Epístolas paulinas. Agora essas são as cartas gerais. Elas não foram escritas por Paulo. Foram escritas talvez por um apóstolo. Oi? Marcado de qual cor mesmo? Cor de rosa. Os 8 livros do Isso. Novo Testamento? Isso, até o penúltimo. Ai, agora o negócio é achar o rosa. Essas cartas, elas não foram escritas por Paulo, mas, por exemplo, tem Pedro, tem João, tem Judas, Tiago, e elas não têm um remetente específico, como, eu escrevo ao fulano de tal, né? Com exceção ali de algumas cartas de João, que escreve para Gaio, né? Essas coisas, mas elas são cartas gerais, universais. E elas também têm ensinamentos para todas as pessoas e de todas as épocas. E aí a gente chega no último livro, que é o Apocalipse, que a gente vai marcar de marrom. Esse é o único livro profético do Novo Testamento. Ele vai falar sobre o reino de Deus e a segunda vinda de Jesus, entre outras coisas, né? O Apocalipse ele vai falar do povo de Deus, da Bíblia como um todo, né? É uma revelação que o apóstolo João teve. Então esse a gente marca de marrom. Aí depois que a gente terminar de marcar, o que a gente pode fazer? Fazer um guia no índice mesmo, ó, com as cores e os nomes. Olha só, igual eu marquei vermelho os 5 primeiros livros, aí a gente coloca Pentateuco, azul escuro, História. E aí a gente pode usar esse guia para memorizar. Beleza? E aí quando vai iniciar, né, o preço tem valor. E aqui eu vou deixar uma tarefa para vocês fazerem em casa. Né? Vocês já estão em casa, né? Mas fazer o seu próprio índice. Você vai escrever o nome dos 66 livros e vai dividir eles em Antigo Testamento, Novo Testamento, Pentateuco, históricos, né? Tudo isso aí você vai estar fazendo em casa e levá-lo depois na quarta-feira na embaixada, ou se não puder ir, tira uma foto e me manda para a gente poder avaliar. Beleza? Vamos lá então. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida?